Gêmeos, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Filhas de Brígida. Eu sou a Beatriz e essa é a nossa leitura semanal intuitiva temporal. Lembrando que é uma leitura geral e coletiva, tá? Então é para muitas pessoas, não vai ressoar tudo para todo mundo. Pegue somente aquilo que ressoar e fizer sentido para você. Lembrando sempre de usar seu bom senso e discernimento e também que a energia pode estar invertida ou espelhada. Essa leitura vale para Sol, Lua e Ascendente. Veja também os outros signos fortes do seu mapa. Se você está lidando com alguém do signo de Gêmeos, essa leitura pode sim ser para você, tá? Vai ter leitura bônus para o signo que tiver mais visualizações. Temos aí disponível no canal a leitura para o mês de julho, com as previsões para o mês de julho de 2025, signo a signo, tá? E também, minha gente, temos as leituras do meu outro canal, o Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Quem quiser dar uma olhada, o link tá embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí, família, eu já quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui no canal, de coração. Quero agradecer a cada um de vocês que deixa o like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, ativa o sininho pra ficar sabendo das novidades, porque tudo isso ajuda o canal a crescer, tá? Então, gente, de todo o meu coração, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês e multiplique, tá bom? E é isso, bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos geminianos para nossa leitura? Por favor, gêmeos. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Eu sinto que é como se você tem uma revelação para você receber. É como se a sua intuição tem que ver alguma coisa. Mas eu sinto que é como se você precisasse ser corajoso e baixar a sua guarda. Como assim? Não ter medo de ver alguma coisa, não sei se é uma verdade que você tem que encarar, uma revelação que você tem que receber e você tá meio preocupado com o conteúdo do que vem nisso. Às vezes a gente pode estar falando assim, sabe quando no fundo a gente sabe qual é a verdade, mas a gente tá meio assim, não quer ver, não quer aceitar. Pode ser que seja isso. Mas a sensação que pegou aqui pra mim foi meio que tipo, olha, respira fundo e tenha coragem. E relaxa. Abaixa a sua guarda, não fica tenso, não fica preocupado, não fica... Simplesmente deixa fluir a mensagem que Deus quer mandar pra você, que a espiritualidade tem pra mandar pra você. Confia nos seus instintos. Interessante. Eu sinto que aqui você tem uma energia de guerreiro, guerreira, mas pode ser que aqui o que Deus tá querendo é que você solte alguma coisa, sabe? Tipo assim, essa briga não é sua, essa briga é de Deus. E deixar Deus agir, deixar Deus lutar por você. Eu sinto que tem alguma coisa aqui que você precisa ver para que você enxergue a verdade. Achei interessante isso daqui. Até vou deixar essas duas cartas aqui no cantinho. Deixe a mensagem da espiritualidade. Uau, da espiritualidade vir até você. Pai Céu, confie no desconhecido. Parece que sempre que eu uso esse baralho, essa carta vem para vocês, né? Mas é isso, é Deus. Deus está aqui neste momento. Eu sinto que Deus quer te falar alguma coisa, Deus quer que você saiba alguma coisa. E é como se você precisasse simplesmente soltar e deixar Deus agir, deixar Deus falar. Confiar que Deus vai agir, confiar que Deus vai lutar por você, confiar que Deus vai fazer algo por você.
Eu sinto que é como se você estivesse querendo liberar os seus instintos, liberar alguma coisa de dentro, sabe? Liberar como se fosse um grito selvagem. Mas a sensação que eu tenho é agora não é a hora. Ainda não. Fique firme. Sabe? Fique firme. Não sei se aqui você tá querendo explodir, você tá querendo chutar o pau da barraca e tacar fogo na barraca com pau e tudo, sabe? Mas ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Interessante, isso daqui me lembrou Paulo Apóstolo, combati o bom combate. Combati o bom combate, como assim? Com o amor, né? Com o amor. Vamos clarificar isso daqui que eu tô achando tão interessante o que tá vindo aqui pra vocês, gente. Vamos entender melhor isso daqui. O que tá acontecendo aqui, Espírito? Por favor, o que tá acontecendo aqui? Olha só porque foi que eu lembrei de Paulo Apóstolo. Não é à toa. Existe uma coisa espiritual aqui, não é à toa. Aí veio a cruz, veio o Pai Céu, né? Ou seja, Deus. Eu sinto que aqui existe alguém numa energia extremamente negativa. Pode ser uma mulher, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E eu sinto que é como se essa pessoa pode estar querendo trazer aqui algum tipo de desgaste, querendo colocar você entre a cruz e a espada, querendo colocar você numa situação difícil. E a sensação que eu tenho é que você não pode admitir isso. Por quê? Porque isso daqui é conversa fiada. E como é que você não vai admitir isso? Não entrando na onda dela, não dando ouvidos ao que ela quer que você ouça. Sabe, se ela tá querendo discutir, não discuta. Se ela quer falar, ignora, sai andando. Sabe, se não tem como você sair andando, então não escuta. Tem aqui um homem, energia de água, câncer, escorpião e peixes. Verdadeiramente a sensação que eu tenho é não escuta, não dá ouvidos. Não dá ouvidos porque tem coisa melhor pra você ouvir. Sabe, você tem que ouvir a sua intuição, você tem que ouvir a palavra de Deus, né? Você tem que ouvir a guia divina, você não tem que ouvir conversa de gente ruim, ataque, sabe? Provocações ou então maus conselhos. Também a gente pode estar falando que essa pessoa está querendo colocar você numa situação difícil. Então a sensação que eu tenho é não adianta querer brigar, não adianta querer discutir, não adianta, porque não vai acabar bem, só vai conduzir na direção que essa pessoa quer. Porque o Senhor Jesus nos ensina. E isso, curiosamente, tá no seriado de Paulo Apóstolo. Lá Pedro diz, o Senhor Jesus nos ensina a não debater com os nossos perseguidores. E lá também é falado, também é lembrado que o Senhor Jesus sofreu em silêncio. E isso é fato, ele não discutiu, ele não brigou, ele não debateu. Qual é o ponto aqui, afinal de contas? O que eu tô achando tão interessante, porque sabe qual é a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho é que é como se alguém aqui está vindo com algum tipo de questão, algum tipo de debate, algum tipo de situação, mas é uma coisa assim, não tenho o que debater, não tenho o que conversar, não tenho o que ver, tá claro, sabe, tá claro, é tipo assim, é picuinha, é conversa fiada, é balela. Eu tô tentando entender ainda o que é que tá acontecendo aqui, gente. Vamos com calma que vai sair. O que tá rolando aqui? Qual exatamente é o ponto, espírito? Por favor. Mas eu não tô dizendo. Eu não tenho mais nem o que falar nessa situação.
Olha o Senhor Jesus aqui. Olha o Senhor Jesus aqui. E é interessante porque a gente tem aqui o metamorfo, transforme-se e revele seus dons. O Senhor Jesus transfigurou no Monte Hermon, que foi quando os apóstolos Pedro, João e Tiago viram ele em toda a sua glória ao lado de Moisés e ao lado, acho que do profeta Isaías. Não lembro se era do profeta Isaías, Jeremias. Eu acho que era Isaías. Eu acho interessante porque essa mulher ruim, vocês sabem o que ela tá me lembrando? Herodíade. Herodíade arrumou um problema bem grande para João Batista, porque João Batista, ele, exatamente como o João Batista falava, né? João Batista veio antes do Senhor Jesus, e ele veio preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E ele já falava, aquele que eu batizo com água, porque João Batista batizava no Rio Jordão, né? As pessoas no Rio Jordão. E ele falou que aquele que viesse após ele batizaria com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. E Herodíade fez com que João Batista fosse decapitado, porque ela tinha ódio das verdades que ele pregava. Transformação, você se transformar. A sensação que eu tenho é você focar no mundo espiritual, você focar nas lições que o Senhor Jesus traz. E não perder tempo com picuinhas, com as coisas mundanas. Sabe, que seriam coisas mundanas? Briga de ego, disputa, discussão. Ancestral nas estrelas. Interessante, porque isso daqui me lembrou muito a casa de Judá, que é da qual o Senhor Jesus vem. Desbloqueie a sua magia interior. Eu sinto que você tem uma grande bênção para você receber aqui. Sabe, eu sinto que você tem uma grande bênção para você receber aqui, mas eu sinto assim, é como se você só fosse receber essa bênção quando você parar de digladiar com aquilo que não importa, quando você parar de prestar atenção no que os outros estão falando e você começar a focar na tua jornada, ou seja, o que é que Deus está querendo de você? Você seguir o seu chamado, você seguir o caminho que Deus preparou para você. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Tudo que o Senhor Jesus fez foi fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. O Senhor Jesus veio em missão. A missão dele era nos ensinar, nos salvar, restaurar a aliança com o Pai. E eu sinto que de alguma forma, olha, das duas uma, ou estão querendo comprometer a sua evolução espiritual, fazendo você prestar atenção em um monte de coisa que, sabe, não. Ou estão querendo comprometer a sua missão espiritual. Sabe, aquilo que eu tô falando pra vocês, Herodíade. Herodíade fez com que João Batista fosse decapitado. Então me dá uma sensação que de repente essa mulher, ela pode estar querendo arrumar algum tipo de problema pra você, pra de alguma forma impedir a sua missão espiritual, impedir você de chegar onde você tem que chegar, fazer o que você tem que fazer. O que tá acontecendo aqui, espírito? Por favor. O que tá acontecendo aqui?
Aqui existe uma batalha espiritual. Eu sinto que é como se você tivesse que ser forte, não ceder aos impulsos, não cair nas tentações. Mas não é só não cair nas tentações de pecar, sabe? Mas é, por exemplo, as dificuldades que estão colocando no seu caminho. Se tem alguém aqui provocando você, querendo puxar você para um conflito, eu sinto que você tem que resistir e não cair nessa conversa. Eu sinto que verdadeiramente você tem que manter o foco no seu caminho, que alguém aqui está desesperado de tirar o foco do seu caminho. Provavelmente porque Deus está trazendo, Deus está vindo com algum tipo de providência. Deus está vindo com algum tipo de providência. E o que eu acho interessante é, os apóstolos foram perseguidos. E o que é que foi oferecido a eles? Os romanos, por exemplo, a gente para de perseguir você se você renunciar a Cristo. Quer dizer, comprometer a salvação, abrir mão da salvação. Então me dá uma sensação que é como se alguém aqui está querendo que você aceite algo inaceitável. É como se alguém estivesse querendo que você... É uma negociação com o diabo, né? É como se alguém aqui está querendo empurrar alguma coisa para você aceitar, para você cair, para você ceder de alguma forma. E você não deve fazer isso. E mesmo que você esteja no seu limite, é como se fique firme, porque Deus está vindo com algum tipo de providência. Isso eu tenho certeza. E isso é uma coisa que você não sabe, isso é uma coisa que você nem sonha. E é como se Deus vai colocar abaixo toda essa situação. Não é? Está nas Escrituras. Deus derruba os poderosos. É Deus quem decide quem cai e quem se eleva. Então a sensação que eu tenho é, não interessa quem parece poderoso, quem parece mais forte, quem parece mais insuportável nessa situação. Você tem que focar no seu caminho, porque quem vai decidir aqui é Deus. Qual é o alerta, Espírito? Por favor, qual é o alerta? Eu sinto que o alerta é justamente você não balançar diante das traições. Onde eu sinto que alguém aqui realmente está querendo forçar você a tomar algum tipo de decisão. E você deve permanecer em silêncio, na sua humildade, na sua... Eu sinto que aqui você tem que buscar pela palavra de Deus, buscar pela guia divina, buscar a verdade, buscar enxergar a verdade dentro de uma certa situação. Porque aqui não está falando que estão querendo oferecer para você algo inaceitável. Então eu sinto, existe algum tipo de cilada e você tem que olhar muito bem a decisão que você vai tomar para você não cair na cilada. Mesmo que oprimam, mesmo que maltratem, mesmo que haja conflito, mesmo que haja opressão, e essa opressão realmente pode estar vindo de uma mulher cruel, talvez mais velha do que você, uma mulher madura. Mas eu sinto que é tipo, se fortaleça em Deus e fique firme. De repente ela não tá sozinha, tá contando com a ajuda de um rei de água, câncer, escorpião e peixes. Mas eu sinto que é como se uma grande reviravolta está para acontecer nesse grupo de pessoas. É um grupo de pessoas. Qual a orientação, Espírito? Por favor, qual a orientação? No passado, tentaram enganar você com relação a alguma coisa. E aqui o que a espiritualidade está falando é, olha, esteja preparado que isso vai voltar a surgir no seu caminho. Pode ter alguma coisa a ver com romance, amizade, parcerias, relacionamentos aí, sabe? Uma pessoa específica, combinados aqui, pessoas combinadas.
existe aqui algum tipo de trapaça, de tramóia. Você já pode esperar que isso daqui vai reaparecer. Só que agora reaparece, só que você já sabe da verdade. Você já tem informação suficiente para você conseguir contornar essa situação, para você enxergar o que é que você tem que enxergar. Você conseguir enxergar a verdade daquilo que está aparecendo para você e não ceder. Saber o que fazer. Fala sobre isso, Espírito, por favor. Sofrer em silêncio, realmente é a sensação que eu tenho. Eu sinto que a ideia é que... lembra que eu tava falando pra vocês? Você sente que agora você tá querendo chutar o pau da barraca, mas agora não é a hora. Verdadeiramente eu sinto que aqui estão querendo levar você no seu limite justamente para que você chute o pau da barraca, só que realmente agora não é o momento. E não é assim que você vai conseguir vencer essa situação. Eu sinto que o que quer que seja essa situação é como se você tem que se reservar humilde e guardar para você e simplesmente ir seguindo o seu caminho. Exatamente como o Senhor Jesus fez. Olha tudo que o Senhor Jesus aguentou. Todo aquele sofrimento, ele não se rebelou, ele não se revoltou em nenhum momento, ele simplesmente foi seguindo. Porque o Senhor Jesus é manso e humilde de coração. Então essa é uma sensação que eu tenho. O que quer que seja, eu sinto que é como se vai seguindo o seu caminho, não importa quantas pedradas estão jogando em você, só vai seguindo. E não ceda à tentação de pirar o cabeção. Mesmo que essa oportunidade, na falsa oportunidade, apareça várias e várias vezes. Porque eu acho que Deus tem eu acho, não, eu tenho certeza. Deus tem um propósito com essa situação. Não é à toa que Deus está querendo que você passe por esse caminho. Sabe, como se fosse uma via sacra, uma via crucis, né? Como se fosse isso. Sabe, é tipo, vai e confia em Deus que Deus tem um propósito e algum tipo de revelação Ele vai fazer para você. Mas é como se você só tivesse que deixa para trás qualquer revolta, qualquer ego, qualquer vaidade, só vai caminhando. Porque eu sinto que Deus vai conduzir você por um caminho onde as coisas você vai conseguir equilibrar, as coisas vão se acertar e você vai conseguir se libertar aqui de alguém que realmente está numa energia do diabo. Rei de espadas, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, tem Capricórnio aqui também, Sagitário, o Rei de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Onde eu sinto que podem estar querendo levar vantagem material e financeira, mas que não vão conseguir. Pela opressão, não vão conseguir. Isso daqui tá me lembrando aquilo que o Senhor Jesus fala. Aquele que quiser manter a vida, irá perdê-la, mas aquele que abrir mão da vida, irá achá-la. O que significa isso? Quando a gente fica apegado às coisas do mundo, o dinheiro, a vaidade, o ego, status, a gente quer manter, a gente não quer abrir mão, não quer perder. Então, aquele que fica apegado nessas coisas mundanas perde a vida. Como assim? A vida eterna, a salvação. Mas aquele que abre mão disso, acha a salvação. Então, eu sinto que talvez aqui, quem quer que seja esse rei de espadas, ele quer testar você justamente nisso. O ego, a vaidade, o dinheiro. Testar você de diferentes formas. E se você simplesmente não lutar, não digladiar, simplesmente sabe que é aquela questão da humildade.
Se você decide que você não vai lutar pelo ego, pela vaidade, sabe? Vai permanecer humilde, você vai conseguir vencer essa situação. E eu sinto que tem alguma coisa para você encontrar ainda no fim dessa trajetória. Ok. Vou pedir então aqui uma mensagem oráculo para a gente complementar a nossa leitura. Por favor, Espírito, para os geminianos. Gêmeos. Eu sinto que é como se você precisasse purificar as suas palavras. Purificar as suas palavras, talvez as suas opiniões, porque existe aqui algum tipo de ilusão. Isso daqui também me dá uma sensação. Não brigue, não discuta, porque existe uma ilusão, então não vale a pena. Você não vai ganhar nada com essa briga, você não vai ganhar nada com esse debate, com essa conversa, com essa discussão. E alguém aqui pode estar criando uma ilusão para você discutir, para você se colocar numa situação ruim, para você se colocar numa situação difícil. O Senhor Jesus nos ensina, nunca enfrente uma pessoa má. Que é isso que Pedro disse, Pedro lembrou quando Pedro falou, né? O Senhor Jesus nos ensina a não debater com os nossos perseguidores. Então essa é uma sensação que eu tenho. Cuidado com as suas palavras, purifique seus pensamentos, seus pontos de vista. E eu sinto, evite aqui algum tipo de discussão, algum tipo de conversa. Vocês sabem que o que eu acho interessante é que quando você vai estar na presença de Deus, você tem que purificar a sua energia, purificar a sua alma, purificar, sabe? Então a sensação que eu tenho é como se fosse isso, fazer jejum, né? Então a sensação que eu tenho é que é como se fosse um jejum de palavras, ficar em silêncio. Fique em silêncio. E deixe que Deus purifique as suas palavras e os seus pensamentos. E algum tipo de ilusão vai ser quebrada. Tá bom? Bom, energias. O que nós temos aqui em termos de signos? Capricórnio, Áries, Aquário, Gêmeos, Virgem, Áries e Escorpião, Câncer e Peixes. Escorpião tá muito forte, tá? Pode ser que aí para alguém algum desses signos signifique alguma coisa. Sagitário, não lembro se eu falei. Não, tá aqui Sagitário também. E realmente, como eu falei, Escorpião tá bastante forte. Pode ser que signifique algo aí pra alguém. Tá bom, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema. Solta pro universo que é pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, a casa e a família de vocês. Até mais!